Fala comigo, tropa. Sejam todos muito bem-vindos ao Clash Bet. Se você não me conhece, meu nome é Washington, mas pode me chamar de Drago B. E hoje estamos aqui para analisarmos os jogos de aposta esportiva do dia 1º de maio de 2022, o nosso domingo, tropa. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem mais delongas, bora para os jogos. Domingo amanhã, tropa, chegando aqui na nossa lista de opções de palpites de futebol e análise de aposta esportiva para hoje, vamos estar iniciando nossos primeiros prognósticos de jogos pela Inglaterra Premier League. Só lembrando que estamos no mês das mamães e esse primeiro domingo de Clash Bet é um domingo aí, bem dizer, em homenagem às mamães. Claro que ainda não é o dia oficial, mas vamos estar deixando isso aí. Vamos para o jogo do Tottenham versus a equipe do Leicester, o início às 10 da manhã. Bom, na classificação, a equipe do Tottenham fez a quinta colocação, em 33 jogos disputados com 58 pontos conquistados, 56 gols marcados e 38 gols sofridos, enfrenta a equipe do Leicester na décima colocação, em 32 jogos disputados com 42 pontos conquistados, 47 gols marcados, 51 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Leicester vem na quinta colocação, em 16 jogos disputados com 10 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 31 gols marcados, 18 gols sofridos, 31 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Leicester vem na 17ª colocação, em 16 jogos disputados com 3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 21 gols marcados, 31 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 dos últimos 6, saiu mais que 2,5 gols. Em 5 de 7, mais que 10,5 escanteios. Nos últimos 10, menos que 5 cartões para ambas as equipes. O Tottenham sofreu gol nos últimos 3 confrontos. Em duelos individuais, o Tottenham saiu menos que 11 escanteios em 8 dos últimos 10 jogos. O Leicester vem a 3 jogos sem derrotas, a 4 sem vitórias. Em 5 de 6, saiu ambos marca. Em 7 de 9, menos que 5 cartões. Último confronto 3-2 para a equipe do Tottenham. Lembrando, na classificação, vocês podem observar que o Tottenham, quinto colocado, tem aí 2 pontos de desvantagem do Arsenal e abre a quarta colocação, um grupo que classifica para a próxima temporada da Liga dos Campeões. Bom, já a equipe do Leicester está aí com 6 jogos para ser disputado, mas acredito que não alcança aí a quarta colocação. Por esse retrospecto, o Tottenham vai jogar com mais vontade, em total condições de conseguir a vitória nessa partida, a equipe do Harry Kane. Então, para essa partida, vamos pegar aí um jogo de casa vence ou ambas as equipes marcam. Probabilidade 2-1 casa. Continuando, esse jogo do Everton versus Chelsea será uma boa opção aí como dica extra, por isso vamos estar dando uma passada por ele. E indo para a Itália Série A, o jogo do Milan versus Fiorentina, o início às 10 da manhã. A equipe do Milan, primeiro colocado em 34 jogos disputados, com 74 pontos conquistados, 60 gols marcados, 30 gols sofridos, tem um saldo positivo de 30. Enfrenta a Fiorentina, que vem na sétima colocação, em 34 jogos disputados, com 56 pontos conquistados, 54 gols marcados, 46 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Milan, terceiro colocado no ranking, em 17 jogos disputados com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 25 gols marcados, 12 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Atuando como visitante, a equipe da Fiorentina, décimo colocado em 17 jogos disputados, com 6 vitórias, 3 empates e 8 derrotas, 20 gols marcados, 26 gols sofridos, 21 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões e ambos marcam. Nos últimos 6, Fiorentina sofreu gol. Em duelos individuais, ambas as equipes, em 5 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 5 cartões. O Milan, em 8 de 10, saiu menos que 3 gols.
A Fiorentina vem a 3 jogos de derrota, sofreu gol nos últimos 3, e 9 de 10 saiu menos que 11 de escanteio. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Milan e 1 vitória da Fiorentina. O Milan atualmente é o atual líder, com 2 pontos diante da Internazionale. Então, o Milan pode se consagrar aí na liderança, caso consiga uma vitória, em total condições. Vai jogar aí em casa com o apoio da sua torcida. Não é nada demais a equipe do Milan vencer essa partida. Por esse retrospecto, vamos pegar casa vence, probabilidade 2-1, casa. Vamos agora para o jogo da Roma versus Bolonha. O início às 15h45 na classificação. Roma quinto colocado e 34 jogos disputados, com 58 pontos conquistados, 55 gols marcados, 40 gols sofridos. Enfrenta o Bolonha, que vem na 13ª colocação e 34 jogos disputados, com 42 pontos conquistados, 39 gols marcados, 48 gols sofridos. Já atuando em casa, no ranking dos mandantes, a Roma vem na 4ª colocação, em 17 jogos disputados, com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 25 gols marcados, 15 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Já atuando fora de casa, o Bolonha vem na 16ª colocação, com 3 vitórias, 5 empates e 8 derrotas, 15 gols marcados, 27 gols sofridos, 14 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre essas equipes, em 4 de 5 saiu menos que 11 escanteios, nos últimos 7 mais que 4,5 cartões. Em duelos individuais, ambas as equipes sofreram gol nos últimos 3 jogos. A equipe da Roma vem a 3 jogos sem vitórias, em 5 de 6 saiu ambos marca, em 8 de 10 saiu menos que 11 escanteios. O Bolonha vem a 5 sem derrotas, em 7 de 9 saiu menos que 3 gols, em 6 de 7 menos que 11 escanteios. Lembrando que o último confronto entre eles, confronto direto, foi 1-0 para o Bolonha. E na casa da Roma, 1-0 para a Roma. O Bolonha, que vem de um resultado importantíssimo diante da Internazionale, venceu de virada e isso atrapalhou os planos da Inter de assumir a liderança. Não irei analisar o jogo da Udinese versus a Inter, vamos ficar de fora. Bom, para essa partida, a Roma é a favorita a vencer essa partida. Tem um bom elenco aí, principalmente atuando em casa, faz o fator casa valer a pena. E o Bolonha não é essas coisas atuando fora de casa. Então, é apenas o 16º colocado. Não acredito em uma surpresa nessa partida. Por esse retrospecto, a Roma ainda sonha em uma vaga direta para a Liga dos Campeões. A Juve tem 66 pontos, então 8 pontos de vantagem diante da Roma, mas ainda é possível. É futebol. Para essa partida, vamos pegar casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos para a França Liga 1, o jogo do Mônaco versus Angers, o início às 10 da manhã. Na classificação, Mônaco quarto colocado, em 34 jogos disputados, com 59 pontos conquistados, 55 gols marcados, 35 gols sofridos. E a equipe do Angers, 14ª colocação, em 34 jogos disputados, com 35 pontos conquistados, 38 gols marcados, 51 gols sofridos. Atuando em casa no ranking dos mandantes, o Mônaco vem na 4ª colocação novamente, em 17 jogos disputados, com 10 vitórias, 4 empates e 3 derrotas, 32 gols marcados, 14 gols sofridos, 34 pontos conquistados. Atuando fora de casa, a equipe do Angers, em 17 jogos disputados, é o 15º colocado, com 2 vitórias, 9 empates e 6 derrotas, 21 gols marcados, 29 gols sofridos, 15 pontos conquistados. Agora vamos nos últimos confrontos. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões e 9 de 10 menos que 11 escanteios para ambas as equipes. O Mônaco vem de 4 vitórias nesse confronto, a 6 sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 4 de 5. O Angers sofreu gol nos últimos 4 confrontos em duelos individuais. Ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 jogos, saiu ambos marca. O Mônaco vem a 6 jogos com 6 vitórias, a 7 sem derrotas, e 5 de 6 foi a primeira equipe a marcar e saiu mais que 2,5 gols. E o Angers vem a 5 jogos aí sofrendo gol e sem vitórias. Último confronto, 3-1 Mônaco. O Mônaco vem jogando bem nas últimas partidas, é o quarto colocado, está com a mesma pontuação do Rennes, que tem 59 pontos,
Lembrando que o Olympique de Marseille está muito ameaçado nessa segunda colocação. O Rennes e o Mônaco vai brigar até o último minuto pela essa segunda colocação. Por esse retrospecto, vamos pegar Casa vence, probabilidade 2-1, Casa. Vamos agora para o jogo do Olympique de Marseille versus Lyon. O início às 15h45. Na classificação, o Marseille vem na segunda colocação em 34 jogos disputados, com 65 pontos conquistados, 56 gols marcados, 33 gols sofridos. Enfrenta o Lyon, que vem na oitava colocação em 34 jogos disputados, com 52 pontos conquistados, 56 gols marcados, 45 gols sofridos. Atuando em casa, a equipe do Marseille, nono colocado, em 17 jogos disputados, com 8 vitórias, 5 empates e 4 derrotas, 29 pontos conquistados, 19 gols sofridos, 29 gols marcados. Já o Lyon, atuando fora de casa, 11º colocado em 16 jogos disputados, com 4 vitórias, 6 empates e 6 derrotas, 17 gols marcados, 22 gols sofridos, 18 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 são ambos marcam, em 6 de 8 menos que 11 escanteio. Já o Marseille sofreu gol nos últimos 11 confrontos, o Lyon vem a 4 confrontos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 3. Em duelos individuais, a equipe do Lyon vem a 7 jogos sofrendo gol. Em 4 de 5 são mais que 2,5 gol. Em 6 de 7 ambos marcam, nos últimos 6 menos que 11 escanteio. E nos últimos 9 menos que 5 cartões. O último confronto foi 2-1 para o Lyon. Bom, para essa partida, é um jogo que importa muito para a equipe do Olympique de Marseille, que é permanecer aí na cola do PSG, mas acredito que o PSG vai ser campeão, não tenho dúvida. Para essa partida, vamos pegar um jogo para mais de 1,5 gol. Ou se você é mais usado, ambas as equipes marcam. Probabilidade 1-1, jogo. Vamos agora para Portugal, a Liga de Portugal, o jogo do Sport de Portugal versus Gil Vicente. O início às 16h30. Na classificação, o Sport de Portugal, segundo colocado em 31 jogos disputados, com 76 pontos conquistados, 62 gols marcados, 20 gols sofridos, enfrenta o Gil Vicente na quinta colocação, em 31 jogos disputados, com 48 pontos conquistados, 43 gols marcados, 33 gols sofridos. Já atuando em casa, o Sport de Portugal, na segunda colocação, em 15 jogos disputados, com 12 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 26 gols marcados, 7 gols sofridos, 37 pontos conquistados. A equipe do Sport de Portugal é uma equipe que marca pouquíssimos gols, atuando em casa, marcou apenas 26 gols aí. No fator casa, é uma das equipes que marca pouquíssimos gols, 37 pontos conquistados. O Gil Vicente, atuando fora de casa, quinto colocado em 15 jogos disputados, com 7 vitórias, 6 empates e 2 derrotas, 21 gols marcados, 14 gols sofridos, 27 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6 são mais que 2,5 gol, em 4 de 5 menos que 11 escanteio, em 9 de 10 mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O Sport de Portugal vem de 5 vitórias nesse confronto e o Gil Vicente sofreu gol nos últimos 12 confrontos. Em duelos individuais da equipe do Sport de Portugal, em 5 dos últimos 7 confrontos são mais que 4,5 cartões, em 9 de 10 menos que 11 escanteio. O Gil Vicente vem a 5 jogos sem vitória, sofreu gol nos últimos 5, saiu ambos marcas, foi a primeira equipe a sofrer, e nos últimos 6 saiu mais que 4,5 cartões. Nos últimos 3 confrontos, 3 vitórias do Sport de Portugal. O Sport de Portugal ainda sonha com o título, está a 6 pontos de desvantagem do atual líder FC Porto, tem uma boa defesa, por esse retrospecto vamos estar acreditando no fator casa, um elenco mais qualificado. Casa vence, probabilidade 2-1, Casa. Claro que não é obrigado a acertar placar exato, galera, então é apenas um chute de placares exato. Então, placares exato é uma coisa muito complexa e complicada de ser acertada. Claro que é possível, uma análise muito bem elaborada, e não vai ser neste momento, mas é possível também. Bom, Brasileirão Série A, o jogo do Corinthians versus Fortaleza, com início às 16 horas. Na classificação, não temos muito o que comentar, estamos apenas na terceira rodada. O Corinthians vem aí com uma derrota
e 2 vitórias, 6 pontos conquistados atualmente, terceiro colocado, enfrenta a equipe do Fortaleza, o lanterninha do momento, em 2 jogos, 2 derrotas. Nos últimos confrontos entre eles, em 4 de 5 saiu mais que 4,5 cartões e menos que 3 gols para ambas as equipes. Em duelos individuais, o Corinthians, em 6 dos últimos 7 jogos, saiu menos que 11 escanteios. O Fortaleza, nos últimos 4 jogos, vem sem derrotas. Em 4 de 5 saiu menos que 5 cartões e mais que 2,5 gols. Em 5 de 6, menos que 11 escanteios. Nos últimos 2 confrontos, uma vitória para cada lado de 1-0. Muito pouco aí essas equipes se apresentam nos últimos confrontos. Bom, o Corinthians vai jogar em casa, vai partir para cima diante do Fortaleza, vem de uma derrota eletrizante diante do Palmeiras pelo Brasileiro, perdeu 3-0. Claro que venceu pela Libertadores a equipe do Boca Juniors. Para essa partida, vamos pegar uma vitória da equipe do Corinthians com empate. E você que é mais usado, Corinthians com empate anula. Probabilidade 2-0, casa. Coritiba versus Fluminense com início às 16 horas. É outro jogo que não podemos se adaptar apenas à classificação. É 3 jogos apenas disputados, tropa. Então, ambas as equipes têm apenas 4 pontos conquistados, com uma vitória, um empate e uma derrota. E o Fluminense só marcou um gol nos últimos 3 jogos. O Coritiba marcou 6, sofreu 4. Bom, nos últimos confrontos para ambas as equipes, em 4 dos últimos 5 saiu ambos marcas, mais que 2,5 gols e mais que 4,5 cartões. A equipe do Coritiba sofreu gol nos últimos 5 confrontos. O Fluminense vem a 8 confrontos sem derrotas para o Coritiba. Em duelos individuais, o Coritiba, em 5 dos últimos 6 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Em 6 de 8, ambos marcam. Em 4 de 5, mais que 4,5 cartões. Em 6 de 7, menos que 11 escanteio. Último confronto 3-3, lembrando que o Fluminense, depois de empatar com o União de Santa Fé em casa, o Abel Braga pediu demissão. Então, por esse retrospecto, vai jogar sem técnico. O Coritiba é o favorito a vencer essa partida, o Marcão vai assumir. Claro que tem mérito também a equipe do Marcão, mas vamos ficar aí no jogo de casa com empate ou mais de 1,5 gol. Merece respeito essa equipe aí que empatou com o Clube Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro. Probabilidade 2-1, casa. Bom, tropa, está chegando o fim dos nossos prognósticos. Vamos agora para a Dinamarca Superliga. O jogo do FC Midtjylland vs FC Copenhague. O início às 13 horas. Na classificação, a equipe do Midtjylland vem na segunda colocação em 27 jogos disputados, somando 17 vitórias, 3 empates, 7 derrotas, 48 gols marcados, 27 gols sofridos, 54 pontos conquistados. Enfrenta o Copenhague, que vem na liderança com 3 pontos apenas de vantagem, 17 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 48 gols marcados, 17 gols sofridos, 57 pontos conquistados. Vocês notam que até em número de gols essas equipes estão empatadas. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 7 são menos que 3 gols, nos últimos 8 mais que 4,5 cartões, em 4 de 5 menos que 11 escanteio para ambas as equipes. Em duelos individuais, o Midtjylland sofreu gol, aliás, vem de 4 vitórias nos últimos 4 jogos, nos últimos 6 são menos que 11 escanteio, em 5 de 6 são menos que 3 gols, em 5 de 7 menos que 11 escanteio. Nos últimos 3 confrontos, 2 vitórias do Copenhague e uma vitória do Midtjylland, todas de 1-0. Para essa partida, vamos ficar com casa com empate ou mais de 1,5 gol. Nessa partida, probabilidade deixo a critério de cada um. Vamos agora para a Suíça Superliga, o jogo do Basel versus FC Zurich, com início às 11h30 na classificação. A equipe do Basel vem na segunda colocação em 31 jogos disputados, com 56 pontos conquistados, 67 gols marcados, 37 gols sofridos. Enfrenta o Zurich, que vem na primeira colocação em 31 jogos disputados, 69 pontos conquistados, 69 gols marcados, 38 gols sofridos. Atuando em casa, o Basel é o terceiro colocado em 15 jogos disputados, com 7 vitórias, 7 empates e apenas uma derrota, 36 gols marcados, 16 gols sofridos, 28 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Zurich é o primeiro colocado em 15 jogos disputados, com 9 vitórias, 3 empates e 3 derrotas,
28 gols marcados, 20 gols sofridos, 30 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 5 de 6, são mais que 2,5 gols e mais que 4,5 cartões para ambas as equipes. O FC Base sofreu gol nos últimos 3 confrontos, o Zurich sofreu nos últimos 4. Em duelos individuais, o FC Base vem a 4 jogos sem derrotas, e 5 de 7 são ambos marca, e 6 de 7 mais que 2,5 gol e mais que 10,5 escanteio. O Zurich vem a 6 jogos sofrendo gol, e 6 de 8 são mais que 10,5 escanteio, e 4 de 5 ambos marcam mais que 4,5 cartões. No último confronto, 4-2 Zurich. Para essa partida, é um jogo bastante equilibrado tecnicamente. Se trata de um líder e um vice-líder. Ambas equipes têm bons ataques ofensivos. Por esse retrospecto, vamos pegar o jogo de ambas as equipes marcam sim. E se você é mais usado com HT ao intervalo, mais de 0,5 gol, dependendo da proporção do jogo, seria excepcional. Probabilidade 2-2 jogo. Vamos para o nosso último prognóstico, que é da Copa do Brasil, jogo do Altos versus Flamengo, com início às 18 horas. Não temos muito o que comentar, não temos classificação, é mata-mata. E a equipe do Altos, em 5 dos últimos 6 jogos, são mais que 2,5 gols. Em 4 de 5, perdeu o primeiro tempo e foi a primeira equipe a sofrer. Em 8 de 10, são menos que 5 cartões. E o Flamengo, nos últimos 6, saiu mais que 4,5 cartões. Vem de uma vitória de 3-2 da Universidade Católica. O Flamengo bastante favorito, em minha opinião. Vamos pegar essa vitória do Flamengo ao intervalo. O jogo para mais de 2,5 gols. Probabilidade 3-1. Fora. Bom, tropa, se chegou até esse momento do nosso vídeo, deixe o seu like para estar fortalecendo e compartilhe nosso vídeo ao máximo de pessoas que vocês puderem. Antes de partir para o nosso bilhete pronto, vamos deixar uma dica extra para a tropa aí, que será da Inglaterra Premier League, o jogo do Everton versus Chelsea, com início às 10 da manhã. Lembra que mencionei no início do vídeo que esse jogo ficaria para a próxima ou para o decorrer do vídeo, então chegou o momento. O Chelsea na classificação, terceiro colocado, em 33 jogos disputados, com 66 pontos conquistados, 68 gols marcados, 28 gols sofridos, enfrenta a equipe do Everton na 18ª colocação, em 32 jogos disputados, com 29 pontos conquistados, 34 gols marcados, 55 gols sofridos. Atuando em casa, o Everton vem na 13ª colocação, em 16 jogos disputados, com 7 vitórias, 2 empates, 7 derrotas, 21 gols marcados, 20 gols sofridos, 23 pontos conquistados. O Chelsea, atuando fora de casa, é o segundo colocado em 17 jogos disputados, 11 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, 36 gols marcados, 10 gols sofridos, 37 pontos conquistados. Nos últimos confrontos entre eles, em 6 de 8 saiu menos que 3 gols, em 9 de 10 menos que 11 escanteios. Em duelos individuais, o Everton foi a primeira equipe a sofrer em 5 dos últimos 6 jogos. O Chelsea foi a primeira equipe a marcar em 5 dos últimos 6 jogos. Em 6 de 7 são menos que 11 escanteios. Em 8 de 9, menos que 5 cartões. O último confronto deu empate. Lembrando que o Everton em casa vem dificultando essa vida da equipe do Chelsea. Nos últimos jogos aí o Everton vem com a superioridade. Por esse retrospecto, vamos pegar Everton com empate ao intervalo como uma dica bônus de mini ou possível zebra. Então é isso, tropa. Vamos aos nossos bilhetes prontos. Partiu, tropa.